porque as pessoas sempre criticam o Brasil, e o Brasil é um dos países que mais disponibilizam bolsas, né? É mesmo, eu não sabia disso. Sim, alunos de mestrado, por exemplo. No exterior, é muito mais difícil você conseguir uma bolsa de mestrado no exterior, ou seja, alguém lá fora que te financie para você apenas estudar. Já no Brasil é mais comum. O valor é pequeno? É, né? Então, durante o meu mestrado, eu passei 2 anos, eu ganhava R$ 1.500 para morar em São Paulo, pagar aluguel, comida, transporte, tudo, né? Para se manter. Sim. E dedicação exclusiva. Eu não podia trabalhar, tinha que ser dedicada ao estudo, né? O meu trabalho era estudar. E durante o doutorado, R$ 2.200 para apenas estudar. Estudar também. Exato. E morar em São Paulo, que é uma cidade cara. É um custo de vida caro. Custo de vida caro. Então, hoje em dia, imagina, morei em casa, dividindo casa com 8 pessoas. Olha aí. Estudantes dos mais diversos lugares do Brasil, lugares que eu nem conhecia, nunca nem tinha noção que aquele lugar existia, né? E morava dividindo casa, dividindo quarto. Situações realmente há diversas difíceis, às vezes, né? Por muitas vezes. Eu sempre brinco, né? Eu lembro de situações na casa, que era casa compartilhada, em que geladeira compartilhada. Então, comprava comida, imagina. Aí o outro ia lá e comia. O outro ia lá e comia, né? Eita. Então, eu chegava em casa cansada, você imagina? Aí não Achando tinha que você tinha um cuscuz na geladeira. Eu chegava e não tinha. Meu Deus. Então, são situações que, claro, você mora com a mãe, mora com o pai, mora em casa, seja do mais pobre ao mais rico, você tem o seu lugar, o seu conforto. Sim, verdade. Né? Lá você mora com pessoas que você não conhece. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Tem que ter jogo de cintura para não brigar. Mas eu acredito que tudo isso foi parte do meu processo de adaptação. Né? De regenerar ali naquele movimento. De criar resiliência. De criar resiliência, né? Que é... Vou sustentar isso. Né? Sim. E durante esse período... Passou pela sua cabeça desistir, vamos dizer, nesses momentos de muita dificuldade? Nunca. Eu confesso que nunca passou na minha cabeça largar aquilo, porque eu sempre faço a comparação. Eu só trocaria por algo melhor. Né? Mas largar para fazer o quê? Eu não tinha uma resposta. Não tinha perspectiva se voltasse, voltar né? para o Piauí, e quando eu saí daqui, né, eu trabalhava em escola pública. O quê? O salário R$ 1.200, R$ 1.300 para uma professora. Que trabalha dia e noite, né? Porque eu digo muito, o professor, ele não trabalha só lá na sala de aula. Ele trabalha em casa, planejando a aula. E o meu sonho sempre foi ser professora. Sim. Então, quando eu dava aula aqui nas escolas públicas, eu era a mesma professora que eu sou hoje em faculdade. Né? Que eu gosto do ensinar. Sim. Mas não tinha como voltar, né? Não tinha como largar aquela opção. E também não dá para viver só de amor, né? Vamos dizer. Não dá para viver... Não temos que romantizar. Sim. Professor é mal pago. É verdade. Professor não é valorizado. E professor precisa, né? Se não fosse o professor, nós não estaríamos aqui. Nenhum profissional, né, existiria. Isso. Então, o professor tem que ser valorizado. Verdade. Não existe como o pior salário do Brasil e ser o professor. Me diga uma coisa. Exatamente. Vamos entrar agora nisso. Lá na Inglaterra, por exemplo, como é o salário do professor, o status do professor, em comparação ao nosso país? Olha, é bem diferente, né? Eu sempre brinco, né? É muito diferente, muito. Eles têm valor, né? O meu professor, por exemplo, é um médico. Se você pensar, a profissão aqui hoje, a gente valoriza médico, né? Sim. É uma profissão bem remunerada. Uma pessoa que se forma em medicina, já sai do curso, sem fazer nada mais, ele consegue tirar um bom dinheiro. Sim. Né? Fora, no exterior, todas as pessoas que se formam em medicina, eles vão para fazer um mestrado e um doutorado na Inglaterra, né? Faz parte do treinamento deles. O meu professor, por exemplo, ele era um médico que abdicou da carreira de medicina para ser cientista. Aqui no Brasil, é muito raro você encontrar casos desse tipo. Por quê? Um professor nunca vai ganhar o salário de um médico. Verdade. Né? É uma realidade. É uma realidade diferente. E lá, professor tem muito valor. Claro, se eu comparo na Inglaterra um professor com um economista ou com um advogado, que é uma das pessoas mais bem pagas na Inglaterra,
é diferente. Ele vai ganhar menos. Isso, o professor vai ganhar menos. Mas não é que ele seja, vamos dizer, tão humilhado uma classe sofrida, quando no né? Brasil. Isso. Hoje você olha para um professor, você vê que ele é sofrido. Ele trabalha na sala de aula, ele chega em casa, ele tem que trabalhar. Professor que tem que corrigir prova, professor que tem que corrigir redação. E não é reconhecido. Não. E ainda mais, eu digo, tanto em escola como em faculdade particular, muitas vezes ele ainda é humilhado. Muito. Porque quando aquele pai está ali pagando a mensalidade, muitas vezes o filho não quer nada com a vida, né? Não está estudando nem nada. O professor não pode nem reprovar esse menino. Isso. Eu já conversei com professores. E eu falo isso, né? Quando eu falei para minha mãe que ia fazer biologia, eu sempre falo isso para as pessoas, porque eu sei que sempre tem casos em famílias. A minha mãe, que hoje ama o que eu faço, que entende que era realmente o que eu queria. Quando eu passei em biologia, eu passei biologia na federal, química na estadual. E eu optei por biologia. Eu não podia cursar os dois porque tinha choque de horários, né? A minha mãe falou, você vai morrer de fome. Ainda bem que você não acreditou na sua mãe, né? Porque na época ela tinha o sonho de que a gente mudasse de vida. Sim. Né? E ela não enxergava isso como sendo professor. E isso é uma cultura que a gente precisa quebrar. Verdade. Nas casas, a gente tem que ensinar os filhos. Quem você tem que valorizar na escola é o seu professor. A gente tem que ensinar isso de criancinha. Porque a criança vai para a escola e hoje em faculdade particular, eu já dei aula aqui em faculdade particular, em São Paulo, né? Já rodei várias cidades do Brasil. Quando eu morava no Brasil, eu dava aula em pós-graduação. Então, todo final de semana eu estava em um estado do Brasil dando aula, sábado e domingo. E tinha casos de alunos que era como, tipo, eu estou pagando. É triste, né? E um professor é muito triste. Que se dedicou a vida toda, que leva o ensino a sério, escutar um negócio desse. E muito mais quando é mulher, né? Então, não pense você que durante esse mestrado, doutorado, Estados Unidos, Oxford, não sofri tipos de, digamos, discriminação, né? Por ser mulher. Né?